Bom, olha, eu começar falando da vitória retumbante do Fogão. O Botafogo ganhou do PSG, meu amigo. Ué. Se você não sabe, o PSG, o Paris Saint-Germain, é o atual campeão da Europa. Ganhou a Champions League, a Liga dos Campeões, da Europa. Enfiou 5-0 na final em cima da Inter de Milão. E aí nessa Copa do Mundo, aí na primeira rodada, fez 4-0 no time do Simeone, o Atlético de Madrid. Pois é, ontem enfrentou o Botafogo, o campeão da América do Sul, da Libertadores, e apanhou de 1-0, o gol do Igor Jesus, um gol marcado no primeiro tempo, num contra-ataque. O Botafogo tinha uma estratégia e se defendeu muito bem, e nos contra-ataques, espetado, o atacante conseguiu a vitória de 1-0, e depois o PSG não conseguiu reagir, empatar. Aliás, o jogador que jogou muita bola nos primeiros minutos e depois levou uma pancada e aí ficou muito nervoso é o jogador da Geórgia, né? Kvaratskhelia. Joga muita bola, aquele número 7 do PSG. Ele infernizou a defesa do PSG. Agora, aquele Jair, cara, aquele pirulão defensor do Botafogo, jogou muito bem. Parecia um veterano. Esse cara, para quem não lembra também, era do Santos Futebol Clube. Foi embora, está no Botafogo e jogou muita bola ontem contra o PSG. Bom, agora só um lembrete: tem muita gente falando, tá vendo? A gente consegue enfrentar qualquer um, nós somos os melhores. Ó, na minha opinião, essa vitória do Botafogo por 1-0 em cima do PSG significa apenas e tão somente a vitória do Botafogo em cima do PSG. É futebol, acontece. É, como eu sempre falo aqui, o futebol é um dos esportes mais injustos que existem, se não for o único injusto, onde um time pior consegue ganhar um jogo. Não estou dizendo um campeonato, mas consegue ganhar um jogo. Aconteceu isso ontem, porque o PSG é mais time do que o Botafogo de futebol e regatas. Agora, um registro que eu queria fazer é o seguinte: está passando um avião, tá? O registro que eu queria fazer é em relação à torcida do Botafogo lá nos Estados Unidos. Que coisa linda, cara. Eles não pararam de cantar um minuto sequer. E isso faz uma baita diferença para o jogador que está lá no campo ralando, suando, debaixo daquele sol que estava lá na hora do jogo. Bom, então é isso aí. O Botafogo ganhou de 1-0, está com 6 pontos, assumiu a liderança do grupo. Agora, o interessante é a gente saber quem é que o Botafogo vai pegar. O Botafogo na próxima fase, ele deve pegar, ah, olha só, é a chave do Palmeiras. Ele pode enfrentar o Palmeiras no jogo eliminatório, né, nas oitavas, porque é o primeiro do A contra o segundo do B, e o primeiro do B contra o segundo do A. Então pode dar Palmeiras e PSG, pode dar Palmeiras e Botafogo, é, vai ser legal a gente ver isso. Agora, deixa eu falar um negócio aqui. A grana da Copa, vocês têm ideia de quanto cada clube recebeu para participar dessa Copa do Mundo nos Estados Unidos? Quer dizer, injeção de grana da Arábia Saudita, que vai sediar a Copa do Mundo em 34, injeção de grana dos Estados Unidos, e a FIFA está feliz da vida. O Gianni Infantino, cara, ele não se aguenta de felicidade, de prazer. Presidente da FIFA. Olha só, para quem participa, só participar, tá? Qualquer time, 86 milhões de reais por participar da Copa. Agora, 11 milhões de reais por vitória. A cada vitória você embolsa 11 milhões de reais. E 5 milhões de reais por empate. Tá bom, né? Então, quer dizer, o time que vai seguindo à frente, no final das contas, você vai somar e vai ter uma belíssima grana. Bom, outro resultado bom foi a vitória do Palmeiras, que vai se classificar naturalmente, ganhou do time do Al Ahly do Egito, jogou muito bem. O Rafael Veiga tomou um susto daqueles, porque o árbitro inglês, que adora dar cartão, como é que é o nome dele? É Anthony Taylor. Taylor. Lembrou o Roberval Taylor, do Chico Anísio. Mas ele é um bom juiz, ele é um bom árbitro. Apita na Liga Inglesa e ele expulsou o Rafael Veiga por causa de uma entrada que não foi tudo isso. O problema é que o Rafael Veiga ele deixou o pezinho um pouco alto. Quando você tira o pé do chão, meu amigo, aí é porque vai arrebentar a canela do outro, pode quebrar a perna do outro. Então, acho que foi por isso. Aí o cara foi ver lá no VAR e viram que não era tudo isso. Mas foi rápido, não é que nem aqui, né? E aí ele ganhou só um amarelinho. E o Abel, cara, o Abel Ferreira tava mudo, ele sumiu.
para não receber amarelo, né? Porque ele fica possuído. O cara parece um louco. Deixa eu falar um troço aqui que não tem a ver com o campo. Vocês viram na quarta-feira aquela cena do Pato Donald, presidente dos Estados Unidos, na Casa Branca, recebendo a delegação da Juventus da Itália? Cara, que coisa vergonhosa. A delegação atrás, os jogadores atrás do Pato Donald, todos assim muito constrangidos. Eu não sei se ali tem gente, jogador que gosta do Trump, sei lá, pode ser que tenha. Do Trump não, do Pato Donald. Mas os jogadores perfilados atrás dele e ele com aquela cara laranja, né? Ele tem uma cara laranja, aquele Pato Donald. Ele dizendo, se perguntando para os caras assim: escuta. Pode jogar mulher no time de vocês? Pode jogar mulher no time de vocês? E eles todos constrangidos, ninguém respondeu nada. Por que isso? Porque ah, nos Estados Unidos a Suprema Corte acabou de aprovar uma lei decidindo que, pelo menos em um estado, porque lá os estados são independentes, né, são autônomos, o estado do Tennessee, lá não é crime proibir a transição de gênero. É por isso que ele perguntou isso. Pode mulher? Porque ele acha que é mulher, mulher, homem é homem, e não tem esse papo da transição de gênero. Esse é o Pato Donald, certo? Então ele fazia essa pergunta esperando que alguém respondesse: Ah, claro que não, presidente. Aqui só joga homem, né? É coisa de Bolsonaro isso, né? É a mesma coisa. E os jogadores todos constrangidos. Agora eu pergunto o seguinte: os jogadores foram obrigados aí? Porque, cara, eu não vou, né? Você fala: "Pô, eu não vou, eu jogo e não vou, porque eu não concordo, porque eu acho isso, eu acho aquilo." Agora, atualmente nenhum jogador acha nada, né? E todos têm muito medo. Isso me faz lembrar um jogador chamado Reinaldo, que defendeu o Atlético Mineiro nos anos 70 e 80. Tem uma história que é a seguinte, eu vou ser bem breve. No final dos anos 70, uma comissão de jogadores brasileiros, olha, eu lembro de alguns nomes: o Sócrates, o Zico, o Piazza do Cruzeiro, o Zé Mário, que jogava no Vasco, depois jogou na Portuguesa. Eles faziam parte de uma comissão e foram até Brasília para discutir, sabe o quê? Calendário. Final dos anos 70, 79, por aí. Calendário, que até hoje a gente tem que discutir. A extinção da lei do passe, que escravizava o jogador ficava ligado ao clube, o clube era dono do jogador até os 32 anos de idade. Depois ele era livre. 32 já estava meio meia boca, né? E outra, eles queriam também discutir a lei das férias, porque naquela época a, a CBF determinava que o jogador, nas férias, não poderia exercitar-se, não podia fazer exercícios ligados ao futebol para evitar as contusões. O que é um puta absurdo, quer dizer, o cara faz o que quiser, está de férias. Então eles foram para Brasília para discutir com o Ministério da Educação e Cultura, MEC, essas determinações. Eles queriam acabar com isso. Vocês devem saber que em 79 o presidente era o João Batista Figueiredo. Na transição depois do Geisel era o Figueiredo. E a ditadura militar estava em vigência. E quem cuidava do futebol era um órgão chamado, tinha a CBF e tinha o CND, Conselho Nacional dos Desportos, que era toda a coisa, a maioria era de militar, formada de militares. O brigadeiro Jerônimo Bastos, quem é que não se lembra dele? O pessoal mais velho se lembra. E o Reinaldo foi convidado para participar da comissão, porque ele era um cara ativo nas discussões dos direitos trabalhistas, etc. E ele dava opinião. E ele virou e falou assim: Eu não vou, porque eu não negocio com militar. Esse era o Reinaldo. Aí alguém você vai me perguntar assim: Pô, mas você quer que os caras de agora sejam que nem o Reinaldo? Olha, seria muito legal ver um ou outro, pelo menos, dizendo eu não vou. Você lembra essa história do Lucas Moura aí que falou assim, ó, esse piso aí de tapete, piso sintético é um horror para nós. Olha, foi uma maravilha, porque o cara se posicionou. Mas depois ficou calado, ninguém mais fala nisso, né? Então, é por isso que eu estou cobrando a atuação dos atletas da Juventus, que ficaram completamente acuados, com medo do Pato Donald laranja. Bom, para terminar, a gente vai falar do quê?
Amanhã eu falo do Flamengo, tá? Mas tem a chave os cruzamentos começam a ficar interessantes. Ó, a chave do Palmeiras vai enfrentar a chave do Botafogo nas oitavas de final. A chave do Bayern e do Boca Juniors vai enfrentar o Flamengo ou o Chelsea. A chave de Flamengo e Chelsea. O River Plate ou a Inter de Milão vão enfrentar o Fluminense ou o Borussia Dortmund. Isso eu estou sugerindo que esses times vão se classificar, pode ser que dê zebra. E no grupo do City e da Juventus da Itália, eles vão enfrentar o grupo do Real Madrid, do Al Hilal e do RB Salzburg, que também é um bom time. Tá bom? Vai ficar emocionante. E olha, para você não perder o costume, se inscreva no canal, dê o seu like sempre, diga que você gosta da gente, tá bom? Nós vamos ficar muito felizes. Um abraço, tchau!